saindo de fases, entrando em outras fases, e quando você para conhecer a pessoa que você já é. Por que você tá pedindo desculpa pra mim? E você sabe as coisas que você quer melhorar. Pra ela já é muito óbvio, pelo menos assim, 99% das vezes de forma muito solitária. O autoconhecimento e o autodesenvolvimento, eu acho que sempre vão ser fases que a gente sempre vai passar completamente sozinho, ou pelo menos assim, 99% das vezes de forma muito solitária. Bom, antes de mais nada, muito prazer, eu me chamo Ana Carole. Vou deixar aqui as minhas redes sociais para quem quiser acompanhar. Inclusive, eu tenho postado bastante conteúdo nelas, então, se você quiser me acompanhar, vai ser bem legal. Vou pedir para vocês também se inscreverem aqui no YouTube, curtir esse vídeo, porque vai ser bem legal. E é isso, bora lá pro tema. Gente, basicamente, eu acho que uma das coisas que eu mais tenho refletido ultimamente é sobre o autodesenvolvimento e sobre esse autoconhecimento que eu tenho buscado. Eu vou explicar mais ou menos pra mim o que tem sido cada uma dessas coisas, porque eu sei que pra muita gente pode parecer a mesma coisa, mas são coisas que pra mim são muito diferentes. Até porque o autoconhecimento, ao meu ver, é, por exemplo, quando você para pra conhecer a pessoa que você já é, a pessoa que você já se tornou. Então, é você entender tudo que te levou a ser a pessoa que você é, como que você enxerga o mundo. Então, o que que aquelas coisas significam para você? Quais são os seus valores já estabelecidos hoje em dia? Quais são os seus princípios? O que que faz parte do seu caráter e o porquê? É você investigar quais são os dramas e quais são os traumas da sua vida, quais são as coisas que fizeram ser você quem é. Sabe, entender o seu repertório, entender o que que você gosta de fazer, o que que você não gosta, entender basicamente um pouquinho todos os dias sobre você, entender o seu comportamento, entender como que você funciona perante a certas coisas. Então, você saber o quando que aquilo te tira do eixo de raiva, sabe? Quando você começa a entender o que que te muda, o que que faz o seu estado sair de um para o outro em tão pouco tempo, o que que realmente são os seus limites. Esse é o autoconhecimento, ao meu ver. É quando você realmente entende quem você é atualmente. E aí, o desenvolvimento pessoal, o autodesenvolvimento, enfim, né? Eu falei autodesenvolvimento, mas eu acho que o certo seria desenvolvimento pessoal. Ele já seria uma questão de tipo, você já se conheceu, você está se conhecendo, ou enfim, você já tem uma base ali de conhecimento sobre si próprio, e você sabe as coisas que você quer melhorar. Então não tem uma regra, tipo, você tem que melhorar isso, isso e isso, você tem que ser uma pessoa XYZ. Não, você tem uma noção de quem que você é atualmente e aonde que você quer chegar. Você começa a estabelecer ali, tipo, eu acho que esse princípio meu aqui não tem tanto sentido, talvez tenha mais sentido eu mudar ele agora. E aí você começa a desenvolver coisas na sua vida com mais consciência. Você já não faz as coisas porque te jogaram no mundo e você precisa fazer copiando alguém, ou enfim, você só começa a entender que sua vida é sua e você pode estabelecer as coisas que você quer fazer, do jeito que você quer, como você quer e da forma como você idealiza, sabe? E eu acho que esses dois momentos, eles não são únicos, você nunca vai ter, tipo assim, só uma fase na vida que você vai passar por esses momentos, mas eu acho que existe essa questão de quando a gente é muito novo, a gente passa mais vezes por esses momentos de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, porque é mais comum, né? Você tá entrando, saindo de fases, entrando em outras fases e você tá. É tudo muito rápido, então é muito mais comum essas coisas acontecerem ali na faixa dos 18 até uns 25, 26 anos. Eu acredito que seja mais comum essas coisas acontecerem mesmo nessa fase. Só que eu acho muito engraçado como essa fase ela é extremamente solitária. Porque assim, você vai ter um terapeuta às vezes para conversar sobre isso, inclusive eu indico você ter ali um psicólogo para falar sobre, para se abrir e falar sobre as coisas que estão acontecendo. Mas assim, de forma geral, raramente você vai ter um amigo ou uma amiga que vai estar passando exatamente pelas mesmas coisas. Você pode ter uma pessoa, tipo assim, uma irmã gêmea. É muito difícil que você vai ter os mesmos problemas que essa pessoa. É muito difícil que você vai ter, por exemplo, as mesmas dores, os mesmos dramas, os mesmos traumas, os mesmos questionamentos que a outra pessoa. Pode ter a mesma idade que você, pode viver com você, pode ter muita coisa que essa pessoa passou igual a você, mas os pensamentos dela serão outros. E por isso que eu
comecei a pensar o quanto isso é solitário, sabe? O quanto isso é, enfim, leva a gente a viver um tempo um pouco mais solitário. Por exemplo, eu tenho uma amiga que a gente é muito chegada, só que ela acabou de completar 30 anos. E ela já tá em outra vibe da vida, já dá a impressão que, tipo assim, cara, ela chegou num auge da vida que eu ainda não tô nem perto, eu tenho 23 anos. E aí ela tá já formada, já é pós-graduada, já casou, já tem, tipo assim, vários outros pontos que, obviamente, a gente tem outros pontos que somos muito semelhantes, por isso que a gente é muito próxima. Mas, de forma geral, eu acho muito engraçado o como, por exemplo, esses dias ela veio me questionar o quanto ela se questiona se ela já tá no momento que ela quer ou não, o quanto ela queria ter conquistado mais coisas nessa idade e tudo mais. E, tipo, nesse momento foi onde eu falei, cara, realmente essa questão de conhecimento, de desenvolvimento e tudo mais é muito diferente. E é muito difícil você conseguir estabelecer conversas. Porque, por exemplo, hoje em dia, quando eu vou falar com as pessoas sobre o autodesenvolvimento, sobre o autoconhecimento e sobre essas coisas, eu ainda falo sobre coisas que para as pessoas, para a maioria das pessoas que já são mais velhas, ou até que têm a mesma idade que eu, para elas já é muito óbvio. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me desculpo por muita coisa e eu tô aprendendo a parar de pedir desculpa para viver. Então, tem muitos dias que eu comemoro por eu não ter pedido desculpa por uma coisa muito besta, sabe? Tipo assim, às vezes eu tô numa fila e aí eu sinto que eu, sei lá, desliguei, fiquei meio sem atenção por algum tempo e aí a fila andou. E aí eu demorei, tipo, 2 segundos pra pôr as minhas coisas no caixa. Cara, pra mim já era motivo de eu virar e falar, ai, desculpa, tá? Eu tô te atrapalhando, eu sei. Mil perdões. Só que, tipo, gente, o que tem a ver eu parar e ficar pedindo desculpa por uma coisa que acontece? É normal, as pessoas vivem desse jeito. Ou então, às vezes, quando eu fazia as coisas, tipo, errado pra mim, que aquilo seria um problema apenas pra mim, eu pedia desculpa para as pessoas que estavam ao meu redor, pessoas que eu amo, pessoas que estão participando da minha vida. Então, ai, ó, eu não, sei lá, não passei em tal prova. Aí eu virava e falava, ai, desculpa, eu não passei nessa prova, eu sei que você contava comigo, e a pessoa ficava me olhando, tipo, meu, por que você tá pedindo desculpa pra mim? Você errou e o problema basicamente vai ser seu. Eu tô aqui pra ser seu apoio, mas não tem o que eu fazer. E aí, todas as vezes que eu me pego no fim do dia muito feliz e comemorando porque eu não pedi desculpa pra nada que era completamente irrelevante, eu comemorava e as pessoas ficavam me olhando, tipo, ai meu, como você é chata, como você é doida, né? Pra que você tá comemorando uma coisa dessas? Então, por isso que eu falo que às vezes eu me sinto meio sozinha quando se trata dessa questão, principalmente de autoconhecimento, de perceber as coisas que eu faço ou que eu deixo de fazer e que eu não quero fazer mais. E é muito engraçado. Eu sei que parece um assunto muito bobo, eu acho que esse vídeo, inclusive, não vai ser um vídeo muito longo, porque é basicamente isso o ponto de vista que eu trouxe essa semana. Mas é um tanto quanto engraçado a gente pensar que realmente tem coisas na vida que, por mais que não sejam tão únicas, igual o pessoal às vezes comenta, né? Ai, tudo tem uma questão ali. Eu até esqueci a frase que o pessoal usa muito, mas basicamente é aquela frase que fala que todo mundo tem uma experiência semelhante, né? Nenhuma experiência é única, acho que é isso que o pessoal fala. E, cara, por mais que as pessoas falem isso, é muito difícil você ter pessoas que estão passando exatamente pela mesma fase que você, quando você está se desenvolvendo como pessoa e quando você está se conhecendo. É muito difícil. E as pessoas elas vão ter comportamentos totalmente diferentes. Então, por exemplo, às vezes a pessoa que é mais velha que eu, ela tá ainda descobrindo coisas sobre si própria que, cara, eu já descobri faz muito tempo. Sabe, já faz, olha, anos-luz que eu já descobri isso sobre mim, que eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto, mas a pessoa ainda tá descobrindo, e eu não me torno melhor que essa pessoa, assim como essa pessoa não se torna melhor do que eu, porque ela não pede desculpa por nada, ou algo desse tipo, sabe? Eu acho que sempre quando a gente tem pessoas ao nosso redor, vai ser muito difícil todo mundo estar na mesma fase de autoconhecimento, porque são pessoas diferentes, então se conhecer, obviamente, vai ser uma fase diferente. E o desenvolvimento também, eu acho que cada um vai estar num momento, num papel, eu acho que funciona de acordo com uma escola, por exemplo, cada criança vai ter um melhor rendimento em certas coisas, cada criança vai render de um jeito, vai fazer as coisas de um jeito, na vida é a mesma coisa, cada pessoa vai fazer de um jeito, vai render de uma forma, vai ser de um jeito. Então, o comportamento sempre vai ser diferente. E por isso que eu acho que é uma coisa tão única,
solitária, talvez. Eu comecei o vídeo falando sobre isso, mas ao mesmo tempo é uma coisa legal, porque é um projeto seu, é uma coisa que mais ninguém vai ter igual. Ninguém na vida vai ter o mesmo projeto de vida que o seu, sabe? Que vai ser como você, que viveu as mesmas histórias que você, exatamente dos mesmos jeitos, que fez a sua cabeça ser do jeito que é e os seus comportamentos serem como são. Então, enfim, eu acho que esse vídeo vai ficar um tanto quanto embolado, mas eu espero de verdade que vocês gostem. Se vocês não entenderam muito o assunto, se ficou muito confuso ou algo desse tipo, eu vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários. E aí talvez eu, né, modifique um pouco esse quadro, porque esse quadro é para ser o Quartas sem ensaio, então é para mim pegar um tema que está na minha cabeça e trazer aqui em formato de vídeo, até para mim treinar um pouco mais falas. Sim, né? Falas que você é pego de surpresa de vez em quando e a gente tem que desenrolar a conversa. Então, eu queria fazer esse desafio comigo, por isso que eu tenho quarta sem ensaio. Então, se você percebeu que é um vídeo completamente sem roteiro, que eu só abri meu coração aqui, você me desculpa se não foi do jeito que você esperava. Eu vou pedir para você deixar aqui o seu comentário, uma crítica construtiva, por gentileza, e nada de feedback péssimo e ridículo, do tipo, ah, você é feia. Isso não vai mudar em nada, eu não consigo mudar minha cara, então não vai adiantar. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilhe. Compartilhar eu acho que é mais difícil as pessoas compartilharem, mas deixa um comentário legal, né, que você gostou, deixa um emoji, alguma coisa assim, e se inscreva no meu canal. Eu vou tentar trazer mais vídeos falando sobre marketing, sobre branding, sobre outros assuntos, vou tentar trazer coisas diferentes. Então, se vocês quiserem deixar aqui nos comentários algumas ideias, eu vou gostar bastante. Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau!